Olá, pessoal, todos que estão entrando, sejam muito bem-vindos. Até entrei um pouquinho antes por aqui. Ah, Dando início hoje às nossas lives Universo Bipolar do ano de 2025. Quem acompanhou o ano passado, eu salvei no meu computador, foram dezenas de lives que fizemos aos domingos, das 7h30 às 8h30. Esse ano as lives virão com formato diferente e eu estou bastante entusiasmado por isso, porque vou receber aqui para responder as perguntas de vocês pessoas que me acompanham nos meus cursos, que já tem início há alguns anos. Alguns deles fizeram a primeira versão do curso em 2020 e vamos aí para 4 anos em que a gente faz um trabalho que é de bastidor, porque isso não aparece por aqui, porque é um trabalho onde a gente internamente discute os casos da vida real. Nós temos a nossa comunidade no WhatsApp de troca e de discussão de casos clínicos reais que os nossos colegas psiquiatras e psicólogos acompanham no dia a dia deles, e isso acaba não aparecendo, né? Mas agora com as lives de Universo Bipolar de 2025, vocês vão poder conhecer pelo menos uma parcela desses profissionais que estarão aqui comigo para responder as dúvidas de vocês, trazer um pouco da experiência prática deles. Eu acho isso muito importante, a gente reunir pessoas, né? E não só ficar sozinho, ocupando um espaço que nunca é perfeito quando a gente não tem outras pessoas, outras visões, outras opiniões e outras experiências na prática clínica, já que cada profissional atende pessoas diferentes. Claro que com os mesmos diagnósticos, com os mesmos medicamentos, mas com contextos, histórias de vida muito diferentes. Então, nesse ano de 2025, alternadamente, nós receberemos aqui um psiquiatra, um psicólogo, um psiquiatra, um psicólogo de vários lugares do Brasil, vocês vão conhecê-los. E eu peço que quem tiver perguntas, envie aqui nesse botãozinho aqui, que tem uma interrogação. Isso vai aparecer internamente para mim, as perguntas. E ao longo do bate-papo, nós vamos respondendo essas perguntas. Eu vou contar com a ajuda do colega para poder responder. Hoje, na live, colega de profissão, eu considero uma pessoa da minha vida pessoal, já que a gente se conhece há algum tempo, e vamos ver se eu já encontro aqui a doutora Amanda Lisma. Olá, Olá, Diego, boa noite. tudo bom? Tudo bem? E Só você? assim para a gente conseguir encontrar um tempinho e se falar, né, Amanda? Uma correria, né, Diego? Mas faz É, parte. não, Você mas estava falando aí, Diego, da turma de 2020. Eu acho que eu fui dessa turma do sei, seu curso. com certeza. É que eu não quis expor a idade das pessoas, né? Para elas não ficarem fazendo contas assim e descobrirem algumas coisinhas, né? Para quem, acho que é até importante você ter tocado nesse assunto, né? Porque, gente, a Amanda, eu conheço ela desde 2016, na verdade. Antes de existir o meu Instagram, eu já iniciei um trabalho no Facebook e a Amanda teve um papel muito importante na minha vida naquele momento, porque esse universo que vocês encontram hoje aqui na minha página, na página da Amanda, na página do Eduardo, na página do Lorenzini, enfim, várias páginas que hoje falam, isso tudo não existia em 2016 para trás. A gente tinha professores muito consagrados, como o professor Ricardo, Arnaldo, Doris, Frederico, pessoas que têm suas publicações, estão no universo científico, mas que não existia esse papel que tem as redes sociais hoje,
E trazer para as redes sociais esse tipo de assunto foi muito desafiador e eu contei muito com o apoio da Amanda, sempre ali no Facebook, dizendo: Nossa, é isso mesmo, eu também tenho essa experiência, eu já vi, é assim mesmo. Então, eu publicamente tenho que te agradecer aqui, Amanda, por ter realmente feito parte desse momento que muita gente não sabe, porque as pessoas só veem, como se diz a minha avó, as pingas que a gente toma, mas ninguém vê os tombos que a gente leva. Não, e a sua página já era de psicoeducação, né, Diego? Numa época que a gente não via psicoeducação dessa forma. A gente não tinha acesso, né? Mas por você fazer parte do ambulatório da USP, a gente acompanhava na residência. Assim, todos os residentes, o Arnaldo falava assim: vocês têm que seguir esse Facebook aqui, tem que aprender com esse cara aqui, ó, que ele sabe o que que ele está falando. E eu estava lá na residência e consumindo conteúdo, aprendendo também, né? Até que em 2020 veio o curso, que ajudou bastante. E aquela época de 2016, quando a gente iniciou, o pessoal iniciou, na verdade, assim, eu vim, antes disso, eu tinha uma pessoa que conheci até lá no Hospital das Clínicas, ela era assessora de imprensa e ela dizia assim: Ah, quem quer responder uma dúvida do jornal? Quem quer dar uma entrevista para a Band? Quem quer não sei o quê? Aí sempre ninguém queria, porque isso era visto como, ai, a pessoa vai se expor e ela não quer aparecer, e o meio científico tem muito disso. E aí isso começou nesse momento. E aí essa assessora, ela falou, você tem que montar um Facebook. Eu falei, nossa, eu não vou ter coragem. Porque naquela época, quando a gente montou o Facebook, pelo fato de eu estudar, pesquisar e gostar muito do transtorno bipolar, as pessoas entravam dizendo assim: Nossa, tudo é transtorno bipolar para você. Nossa, você não sabe diagnosticar borderline. Eu falei, gente, aqui é um nicho, é um universo de falar disso. Não é um universo de falar de depressão. Eu não estou dizendo que não existe depressão, eu não estou dizendo que não existe esquizofrenia, que não existe uso de substância. E as pessoas não sabiam ainda entender as redes sociais, achando que você era uma pessoa limitada intelectualmente, cognitivamente, que só sabia aquele assunto. Então foi uma época muito difícil, mas aos poucos tudo foi mudando, né? É, e eu lembro que você fazia umas lives de psicoeducação pelo Facebook, você lembra disso? Que eu ficava assim, nossa, hoje eu tenho que assistir essa live. Eu lembro que a de personalidade borderline foi a melhor, porque eu tava assim, começando a residência e caiu a ficha, assim. Eu falei, gente, eu preciso estudar mais sobre isso, porque é um universo, né, Diego? Igual quando a gente escolhe falar de bipolaridade, igual você falou, não é que não existe as outras condições, mas eu acho, Amanda, que é a condição mais desafiadora da psiquiatria, porque o transtorno bipolar, ele se manifesta de várias formas, né? Não é euforia e depressão, como as pessoas costumam dizer ainda. Então, assim, é muito desafiador, né? Não, mas é isso mesmo. Então, publicamente aqui, eu queria agradecer a você por você ter feito esse papel. Hoje você tem uma página consagrada. Sigam a Amanda, que o papel dela hoje é um papel que ajuda 50 mil pessoas e muito mais em outras redes que ela tem. E vamos direto aqui ajudar mais ainda esse processo. Tem uma primeira pergunta aqui. Então, esse formato vai ser assim um bate-papo, mas eu quero que a pessoa traga a experiência dela sobre isso, né? A primeira pergunta é uma pergunta clássica que ela sempre aparece, e eu acho que é importante porque é a dor da maior parte das pessoas da vida real. Eu não vou dizer o nome, enfim, mas a pessoa diz aqui, a ansiedade, como saber se ela é um sintoma dos estados mistos, se ela é uma comorbidade da bipolaridade, como que lidar com o que é essa ansiedade, né? A pessoa quer saber dentro desse nosso universo. Quando a gente está falando de ansiedade, a gente está falando de um sintoma inespecífico, uma condição inespecífica. Um paciente com toque pode ter ansiedade, um paciente com transtornos de ansiedade pode apresentar na depressão e na bipolaridade. A ansiedade, ela é marcada por preocupação, medo, antecipação e os sintomas físicos que a pessoa pode ter. Mas aí nos quadros clássicos de ansiedade, a gente vai ter isso, né? Se já começa o paciente a ter irritabilidade, né? Que pode ser desde mais internalizante a externalizante.
impulsividade dentro desse quadro ansioso, né? E aumento da quantidade de pensamento, ou até aceleração de pensamentos. E a gente avalia também o humor do paciente, porque nos estados mistos, que é quando a ansiedade acontece no transtorno bipolar, o paciente pode ter também irritabilidade, impulsividade e a alteração do humor disfórico, né, Diego? Porque nos estados mistos a irritabilidade tende a aparecer. Então, quando a gente fala de ansiedade, a gente está falando de uma coisa que pode ser um quadro mais limpo, assim, não tem tantos comemorativos igual no estado misto, né? Que é quando tem a sobreposição dos dois polos. E eu acho assim que muitas vezes o que as pessoas têm dificuldade de entender na psiquiatria é que o cérebro ele é todo ligado. Então ele tem a área do pensamento, a área que produz medo, que é a ansiedade, a área que produz humor, ou positivo, ou de irritabilidade, ou de tristeza, a área de memória, de atenção, nananana. No TDAH as pessoas também têm essa dúvida, né? Então se alguém tem uma dificuldade de atenção, as pessoas já pensam assim, é TDAH. Não existe o raciocínio de pensar que às vezes esse sintoma ele está dentro de um quadro maior que explica melhor esse sintoma, né? Então as pessoas já fazem esse link. Assim como compulsão alimentar também, a pessoa tem uma compulsão alimentar, não, então ela tem um diagnóstico de um transtorno alimentar do tipo compulsão alimentar, né? E é muito importante saber que a ansiedade, ela é inespecífica. Então, um esquizofrênico pode ter medo, uma pessoa com depressão pode ter medo, uma pessoa com bulimia nervosa pode ter ansiedade, uma pessoa com uso que faz uso de substância pode ter crise de ansiedade, uma pessoa com bipolaridade pode ter. Quando a pessoa tem o diagnóstico, então ela pensa assim, agora eu recebi a carteirinha onde tem o meu RG e está escrito ali, eu tenho bipolaridade. Então, ela tem que entender que quando ela tem os sintomas de ansiedade, o que os estudos mostram é que geralmente a ansiedade ela está presente quando os dois polos eles se superpõem. Então você tem a depressão com um pouco de aceleração, que é a depressão mista, ou você tem a agitação com humor negativo, que é a hipomania ou a mania mista. Então, um indivíduo que está muito irritado, agressivo, briguento, pode sentir crise de pânico, e um indivíduo que está com uma depressão muito forte, com dificuldade de dormir, com impulsividade, com aceleração de pensamentos, também pode ter crise de pânico. Então, a grande questão é que quando tem ansiedade, geralmente ele é um marcador de estado misto, e ele é um marcador de estado misto grave. Porque a ansiedade, quando é um estado misto mais leve, ela não está presente de acordo com o que os estudos trouxeram, né? Então, entender que isso, na realidade, está indicando um componente da instabilidade do quadro e não um diagnóstico até que se prove o contrário. Até porque, quando a depressão ela não é mista, ela é mais leve, ela impacta menos a vida da pessoa. E os sintomas ansiosos ali, se não forem do estado misto, eles também serão bem leves. Eles serão bem sutis. Eles respondem aos tratamentos mais facilmente. Então, essa é uma peculiaridade complexa de entender. Eu entendo, porque às vezes a pessoa pensa 880, tem, não tem. Então, assim, se tem, então significa que é. Não, no cérebro, nas questões do cérebro não é bem assim. Eu atendi um paciente que foi assim, eu costumo dizer que a ansiedade ela é uma cortina, mas quando você tira a cortina, você tem que ver o que está ali atrás. Porque o paciente ele chegou, Diego, tendo crises de pânico reentrantes, assim, o tempo todo crise de pânico, vomitando, náusea, tontura e tomando já um tratamento 20 de escitalopram na época. E quando a gente tira a cortina, que você vai fazer a avaliação global do quadro do paciente, desde a infância até a vida adulta, ele na verdade tinha bipolaridade. Tirou o antidepressivo, era estado misto, colocou estabilizador de humor, e ao passar dos meses ele foi estabilizando essas crises que eram tidas como graves, né? Ter crise de pânico 3, 4 vezes ao dia, tomar 8 miligramas de alprazolam para conseguir se acalmar, né? Muitos desses pacientes vão estar extremamente ativados dentro do quadro da depressão, né? E sabe que eu acho que é uma coisa que é muito assim, maliciosa da bipolaridade? É que ela pode começar dar as caras no filme da vida da pessoa
como uma depressão somente, ou só como uma crise de ansiedade lá no iniciozinho do quadro. Então as pessoas elas têm que estar cientes de que esse quadro, ele é um bicho que às vezes não mostra a cara de uma vez. Ele pode te enganar, enganar o médico, enganar o psicólogo, porque ele mostra só uma pata, que é tristeza e humor deprimido, um episódio depressivo lá, só, ou só uma pata de crise de pânico e de ansiedade num primeiro momento. Então, por isso que a gente tem que reunir dados de história familiar, e muitas vezes você nem tem tantas coisas, você vai ter que até que tratar de uma certa forma só com o antidepressivo num primeiro momento, até as coisas ficarem mais claras, os episódios de hipomania e de mania ficarem mais claros. O que não pode, o que acontece infelizmente com muita gente, é que isso é 10 anos, 15 anos na cara do profissional e ninguém identifica que não é pata só, entendeu? Tem um leão inteiro ali por trás daquilo, né? É verdade. Mas é um grande desafio, né, Diego? Transtornos de ansiedade, né, que são graves, que não respondem à combinação de antidepressivo. Isso deve chamar a nossa atenção para uma pesquisa sobre o que está por trás, né? Será que é realmente um transtorno de ansiedade puro? Será que é um transtorno de humor que está provocando essa ansiedade? E o psiquiatra e o psicólogo esperto, né, danado, que sabe o que está fazendo, ele tem que entender o seguinte: uma depressão clássica que não está dentro do transtorno bipolar, ela é muito menos grave e responde muito melhor aos tratamentos convencionais com os antidepressivos, e um transtorno de ansiedade também. Ele tem uma intensidade de apresentação muito mais sutil e responde muito rápido. Um dos primeiros estudos que assim, as pessoas hoje, né, a gente, né, que eu sou novo também, de uma certa forma, a gente pegou hoje o trem todo reformado, a psiquiatria toda mais bonitinha. Né, mas ela nem sempre foi assim. Todo mundo sabe que ela teve muito um passado muito cruel, com muitas coisas erradas, vamos dizer assim, e falhas diagnósticas, enfim. E no passado, se você, o transtorno de pânico, os transtornos ansiosos, enquanto transtornos primários, assim, instituição própria deles, não dentro de outro transtorno, não são um diagnóstico muito antigo, né? Isso começou tardiamente com a identificação dos transtornos de pânico, e os primeiros estudos sobre isso mostram doses baixíssimas de antidepressivos controlando os sintomas ansiosos. Isso se perdeu ao longo do tempo, porque hoje em dia as pessoas não leem mais os artigos, elas não entendem a história das coisas, como que essas coisas aconteceram, e ficou uma coisa muito assim, a psiquiatria ficou uma coisa muito checklist mesmo, é, banal, até ingênuo de diagnóstico, sendo que o ser humano ele é muito complexo, você não consegue, não é tão bobo, tudo aquilo que você acha que é muito bobo, né? Pode ser que você esteja derrapando feio no seu diagnóstico. E é muito isso, né, Diego? Eu fui numa palestra, não sei se foi do Del Porto, acho que sim, que ele falando assim, gente, as pessoas estão classificando e não diagnosticando, que é isso que você acabou de falar. Pega o checklist dos sintomas, encaixa o paciente ali nos critérios diagnósticos e fala, pronto, esse aqui tem TDAH, porque olha só, ele tem os critérios um, 2 e É, 3. é, Esse aqui tem transtorno de personalidade borderline, sem pensar na sensibilidade e especificidade daqueles critérios para sim, aquele sim, paciente, né? Então, assim, isso torna tudo muito classificatório, né? Cursos de é. psicopatologia só no DSM, só mastigando DSM, e as pessoas, não é que o DSM não tem que ser seguido, lógico que não, ele é o nosso manual, mas existe toda uma investigação, não é só classificação, a gente faz anamneses, tem que ver culturalmente se aqueles sintomas fazem sentido como sintomas Se mesmo, fosse né? tão simples assim, eu entregaria um questionário para o paciente antes da consulta, ele marca tudo que ele tem, eu pego aquele papel e falo, você preenche para bipolar 2, para TAG, para autismo, para TOC, para TDAH, e agora eu vou te dar aqui o lítio, vou te dar o estalopram, vou te dar a Ritalina. Sabe, não é assim. Tem que ter um pouco de malícia para entender que esse diagnóstico ele é baseado nos critérios, mas ele depende de uma avaliação
clínica da história ao longo da vida da pessoa. Desses conjuntos de sintomas que se agrupam, qual é o diagnóstico que melhor explica as alterações de comportamento recorrentes que essa pessoa teve na vida dela? E que às vezes não é diagnóstico nenhum, às vezes é só reativo a histórias de vida e não tem diagnóstico de depressão, nem de ansiedade e nem de bipolaridade, né? Hoje com as redes sociais é tão interessante que eu recebo às vezes, assim, eu recebi outro dia uma moça que veio porque alguém na família tinha diagnóstico de bipolaridade e ela estava preocupada que ela pudesse ter um diagnóstico. Só que a princípio ela não me falou isso, ela simplesmente veio para consulta. Eu pensei, bom, uma pessoa que viu e tudo e tal, vamos fazer a história completa. Você faz a história inteira da infância, não tem nada. Você faz a história inteira da adolescência, não tem nada. Vai gerando até um desconforto, porque eu falo, nossa, o que eu tô errando aqui? Chega no fim da história da vida adulta e depois da última vida, parte da vida, não vi nada. Aí eu falei assim, então assim, alguém te encaminhou aqui, um psicólogo que pode ter feito alguma inferência, alguma hipótese, porque não consigo de fato ver nada aqui de diagnósticos, nem de TAG, nem de depressão e nem de bipolaridade. Tem história familiar, mas isso não quer dizer nada. Teve estressores na vida, você teve reações aqui na vida, mas são reações. E aí que ela me falou, não, na realidade ninguém me encaminhou, mas eu pesquisando tudo, eu achei que eu pudesse ter, pela genética, pelas coisas que eu vi. Então olha que interessante, até um movimento contrário do que a gente pensava acontecendo, né? É, e sintoma, né, Diego, também o contrário, de pegar o sintoma isolado, por exemplo, uma distraibilidade, diagnóstico de TDAH, e quando você vê, nenhum psiquiatra pesquisou a infância do paciente. Como você faz um diagnóstico do neurodesenvolvimento sem pesquisar a infância? Né? Hum, Então, assim, os sintomas também, a gente tem que lembrar que eles andam juntos, hum. né? Não é porque eu tive uma irritabilidade, né? Ela tem que acontecer dentro de um contexto para a gente chamar isso de episódio de humor, né? Exato. Tem uma pergunta aqui, uma pessoa está com dificuldade para saber o que é uma depressão pura e o que é uma depressão mista. Então, quando a gente fala de depressão, o DSM ele traz alguns especificadores, que é como se fossem alguns subtipos, né? Que a gente tem a depressão melancólica, atípica, ansiosa, a mista, né? E como que a gente vê a depressão? A depressão, eu costumo dizer, né, Diego, que é uma defesa do cérebro, de alguma forma ele desliga para tentar se autorregular ali de alguma forma, e quando o cérebro desliga todas as áreas da energia, do impulso, da psicomotricidade, do humor, o paciente tem uma queda da energia global do cérebro. Isso seria uma depressão melancólica, né, conforme o DSM traz, né? Seria essa depressão pura que as pessoas falam. Mas o cérebro da gente, ele é danadinho, né? Tem cérebros que dos pacientes que têm bipolaridade em que o cérebro pode ligar algumas áreas. Segundo o DSM, até na depressão unipolar isso pode acontecer. Algumas áreas se ligam, a do impulso, da psicomotricidade, né, da irritabilidade, dos pensamentos, mas o humor é negativo. Então, o paciente ele não fica tristinho de cama, né? Normalmente ele tem uma certa angústia, uma aflição, porque a área do pensamento muitas vezes está mais tumultuada e o humor é deprimido, então o pensamento enviesado para o negativo vai começar a pensar muita coisa e muita coisa ruim e aflição, né? E se aparece impulsividade é outro sofrimento, que aí o paciente bebe, fuma, compra. Enfim, a impulsividade ela é muito diversa, né? Ela pode aparecer em vários contextos. Então, seria uma depressão mais angustiante do ponto de vista clínico, a depressão mista, né? Mas a gente avalia pensamento, psicomotricidade, né? A presença de ansiedade, irritabilidade. Sendo na depressão mista, a irritabilidade tende a ser mais internalizante, mas essa irritabilidade vai subindo conforme a ativação, né? Na hipomania mista, mais irritado, na mania mista, mais irritado ainda. Então, eu costumo dizer que a depressão mista ela é um descompasso do cérebro, né? Ele está ativando algumas áreas, mas a do humor está desativada, então é bem sofrido para o paciente.
E é muito importante a pessoa saber que existem espectros dentro dessas combinações. Então, tem uma depressão mista que é de um jeito, outra é de outro mais grave. Então, se a gente pegar a mais grave de todas, e aí a hora que eu falar na depressão mista, vocês vão entender que se é esse quadro, ela não é pura, então fica fácil para entender como que é uma e como que é outra. Mas, por exemplo, se a pessoa tem uma forte intensidade de depressão, com muito desespero, com ideias de suicídio e até tentativas, com crise de medo excessivo, pânico, com irritabilidade presente, com muita oscilação de humor, cada hora ela está de um jeito na depressão, e às vezes está até melhor da depressão, muito melhor, não é esperado numa depressão que isso aconteça. Se o pensamento é acelerado, se a atenção é horrível, se tem impulsividade para aliviar a depressão, então mexe em jogo de celular o tempo inteiro, come, bebe, fuma, sexo, pornografia, maconha. Se tem ativação noturna, a pessoa está deprimida, mas fica até 3 da manhã vendo série. Então, esses quadros denotam que o indivíduo, a pessoa que eu descrevi, tem tudo de uma vez. É claro que não é necessário ter tudo isso, mas se tiver alguns desses sintomas aqui, dentro de um indivíduo deprimido, significa que ele está acelerado ao mesmo tempo que está deprimido. O deprimido puro, ele não sente tristeza, ele sente apatia. Ele dorme a maior parte da noite, não tem ativação noturna, e às vezes dorme até o dia inteiro, tem a hipersônia. Ele não tem impulsividade para aliviar a depressão, não tem pensamento acelerado, não tem irritabilidade, não tem ansiedade, ele não tenta suicídio, ele não se corta, ele é um saco de cimento jogado no canto da sala, entenda uma metáfora, não estou julgando, mas que é um quadro deprimido que tem menos sofrimento, porque não tem os sintomas da mania energizando a depressão. Então, a maior parte dos indivíduos que tem depressão grave tem depressão mista. Sim, basta perguntar que você encontra. E muitas vezes isso justifica o paciente não responder ao antidepressivo ou responder inicialmente e depois piorar os sintomas de depressão e fica recorrente, né? Aí chama isso de depressão recorrente. Ele melhora, ele piora, ele melhora, ele piora, mas na verdade ele está em estado misto e a gente não trata estado misto com antidepressivos inicialmente, né? E depressão resistente, né? Ai, minha depressão é resistente, eu fiz cetamina, eu fiz ECT, nada me ajuda. ECT até que ajuda no caso da depressão mista, mas às vezes não ajuda totalmente, porque o ECT é um curso curto e a doença da pessoa, ela continua, né? E você não adianta ter um tratamento que não seja um tratamento que seja de longo prazo, né? Então, muitas das perguntas que as pessoas fazem é porque, infelizmente, da forma como acontece a psiquiatria hoje nos transtornos de humor, que na realidade são os transtornos mais comuns, então todo psiquiatra deveria ser especialista em transtorno de humor, porque assim, todo dia a pessoa vai atender alguém com depressão, ansiedade, irritabilidade. Duvido que a pessoa passe um dia sendo que todo mundo que ela atenda é transtorno, a não ser que ela seja muito nichada só no autismo, por exemplo, enfim, mas mesmo assim também tem. Você pode ter depressão, claro que tem depressões dentro de alguém que tem autismo, dentro de alguém que tem transtorno de alimentar. E aí, o que acontece é que, da forma como acontece hoje a psiquiatria, existe um certo fetiche pelo tratamento dos sintomas depressivos, até porque são as queixas que a pessoa traz na consulta, porque causam maior sofrimento. E o pior é quando o profissional não investiga, ele simplesmente fica parado igual um robô, ouvindo o que a pessoa quer está trazendo, aí ela até anota aquilo que a pessoa tem, aí depois ela entrega um tratamento, nem fala o que é e nem fala para que serve aquilo. Isso é péssimo. Se alguém tem algum atendimento assim, puder trocar. Por quê? Porque a verdadeira forma de analisar, eu tenho que perguntar. Eu não tenho bola de cristal para saber se o pensamento está acelerado. Entendeu? E a pessoa não é o que eu vejo só na consulta. Eu vejo na consulta é 0,1% da vida da pessoa no dia a dia. Então tem que saber como é que ela fica com o pensamento de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, fim de semana, começo de semana.
como é que é o sono dela, se na maior parte do tempo, como é que ela tem de impulsividade ou não na maior parte do tempo. Então, se o cara não perguntar, a pessoa não vai trazer, porque ela não foi obrigada a ler o livro para saber. Eu tenho que dizer sobre aceleração de pensamentos, aí eu vou falar que eu fico com ativação noturna e com irritabilidade, eu trago todos esses dados, ele junta tudo, faz o diagnóstico. Então, como tem esse fetiche pelos sintomas depressivos, aí fica correndo atrás do rabo, porque eu uso um tratamento só focado na depressão, mas eu não estou tratando o polo da mania, sendo que ele é o mais importante na bipolaridade, porque ele é o que diferencia o transtorno bipolar de outros transtornos, porque senão seria só um indivíduo com depressão. E esses sintomas da mania, muitas vezes, eles não estão fora do episódio depressivo, eles estão dentro do episódio depressivo, na forma de estado misto, e enquanto eles não forem cobertos, eu vou estar energizando, fomentando, alimentando um círculo que não termina nunca. E por isso que é importante a psicoeducação, né, Diego? Porque muitas vezes o paciente ele chega com uma queixa, mas não é aquilo que a gente vai resolver primeiro. Então, assim, o paciente ele chega, ele quer sair da depressão, óbvio, ele procura um psiquiatra, deprimido, ele quer sair. Mas às vezes a gente precisa baixar esse fogo todo dessa ativação para depois ver se o paciente vai melhorar totalmente, só tratando, né, com medicações de dois polos, ou se ele vai partir para uma depressão mais pura e aí sim usar lamotrigina, ou lurasidona, ou quetiapina. Então, a psicoeducação é importante porque muitas vezes você não vai melhorar aquilo que você buscou, mas a gente vai melhorar o entorno para chegar na sua queixa principal também, Porque a pessoa né? tem que entender que o cérebro dela vai ser portador de transtorno bipolar a vida toda dela. Então, um tratamento, ele tem que oferecer um equilíbrio que tenha sustentabilidade ao longo do tempo e que traga um futuro melhor para ela. Quando ela chega, ela já passou anos como se fosse uma garrafa que foi perfurada. E essa garrafa tá vazando todo o líquido. Aí a queixa da pessoa é: eu não aguento mais, eu preciso beber água, eu tô com sede, você tem que encher de líquido, tem que me dar energia para minha depressão. Aí eu pego e ignoro que tem furos, ou faço uma consulta que eu nem olho a garrafa da pessoa, eu simplesmente falo: tá aqui sua água, enche ali, paga R$ 1.000 e pode ir embora. Aí a pessoa vai, o que vai acontecer? Vai embora tudo aquilo. O verdadeiro tratamento da bipolaridade, a primeira fase, que é controlar os sintomas da mania, leva de 4, 6 meses até um ano, muitas vezes. Por quê? Porque a pessoa está anos furando essa garrafa, produzindo os sintomas mistos, e a gente tem que fechá-los, porque depois que eu fechá-los com os estabilizadores, aí o que entra de água na garrafa fica. Aí o antidepressivo faz efeito, a lamotrigina faz efeito, a lurasidona faz efeito, a pessoa. Aí ela vai viver, aí ela tem estabilidade, que é uma coisa que ela nunca teve, nunca vai ter na vida dela se ela não fizer um tratamento direito. Então, esse processo inicial ele é muito desgastante, até pra gente também, como profissional, porque é claro que eu gostaria outro dia, né? Porque a pessoa que está em estado misto, muitas vezes, as emoções dela estão super exacerbadas. Então ela está impulsiva, ela fala sem pensar, ela agride, inclusive, os profissionais que estão tratando ela questiona, ela quer melhorar rápido, ela está impulsiva, ela está impaciente, ela está inquieta. Aí, igual outro dia, uma pessoa. Mas aí eu sempre trago a frase do professor Ricardo Moreno na minha cabeça, né? Toda vez que você tiver com uma emoção sua aflorada, você toma o seu Rivotril imaginário, deixa ele fazer efeito, respira, deixa para responder mais tarde, porque entender esse processo, né? Aí a pessoa escreveu assim: ai, mas eu falei para você que eu tô sem energia, eu tô sem prazer, eu tô triste, eu preciso trabalhar, eu era um trator, eu fazia, acontecia na minha vida, e eu tô tomando um remédio, mas agora eu tô dormindo, mas eu não tô, não vi nenhuma resposta. Você não me trouxe nada de melhora. Será que não tem nada? Não é possível que não tem nada que você possa me dar para me trazer um pouco de energia. Aí a vontade que tem de responder é falar assim: não, realmente, se tivesse uma coisa melhor, eu vou falar: não, eu não vou dar para essa pessoa o que tem de É. melhor, que eu quero que ela fique mal mesmo, e não sei o que. Claro que não, gente. É um processo onde você precisa dormir, você precisa zerar a irritabilidade, você precisa zerar a sua ansiedade.
Você precisa zerar a sua aceleração de pensamentos, a sua impulsividade, a angústia precisa sumir, suas ideias de suicídio vão sumir também. Olha quanta coisa tem que melhorar antes de você perguntar e querer que a sua energia melhore, que você tenha mais motivação e vontade para fazer as coisas e fazer exercício e trabalhar como você trabalhava antes. Então, assim, e pior que a gente explica tudo isso, mas a gente tem que explicar isso várias vezes, muitas vezes, porque a pessoa está tão acelerada que ela não, nem presta atenção no que você falou, né? Ela só quer melhorar, igual você falou, essa primeira etapa do tratamento, ela é sofrida. Até pra gente que é profissional, porque assim, o paciente, ele tá muitos pacientes imploram, né, me dá alguma coisa. Gente, a gente não vai esconder remédio do paciente, a gente tá fazendo um passo a passo para ele melhorar a longo prazo, porque é uma doença crônica. A gente não pode tratar só aquele momento, né? A gente tem que tratar de uma forma crônica, então, assim, é demorado, demora lítio de valproato, 40, 60 dias, né, para a gente ver um resultado, os antipsicóticos, adaptação. Então, assim, tem que ter paciência com o processo. Uhum, uhum. E assim, se fosse uma planta no seu jardim, você saberia que ela demora um tempo para crescer. Por que que com o seu cérebro tem que ser diferente? Né? Então, na realidade, hoje nós estamos vivendo a melhor era da psiquiatria que existe, porque a gente tem um monte de medicamentos, muitos com menos efeitos colaterais, por exemplo, em relação aos antipsicóticos atípicos de 1960, que a pessoa ficava totalmente estranha, enfim, várias coisas. Só que ainda assim, nós não podemos esquecer que a cabeça, ela é um órgão vivo e é um órgão delicado, porque sem ela você nem você não é. Porque com quem eu estou conversando aqui com a Amanda, não, com o cérebro da Amanda. O cérebro da Amanda permite ela expressar as emoções, falar, lembrar de coisas, programar o que ela vai falar, ter uma estratégia, ter começo, meio e fim, ter a velocidade da fala, do pensamento, a impulsividade, a agitação motora, a medo, se ela estiver muito ansiosa, trava tudo, não fala nada. Então, gente, isso tudo é muito complexo, tem que ter um pouco de amor próprio à própria cabeça e entender que isso não é mágico, né, esse processo. É, com certeza. E eu Tem que ter entendo. paciência. Eu entendo que há um sofrimento, sim, né? Mas e às vezes algumas pessoas acham que assim, você com essa coisa acadêmica de ter que controlar os sintomas da mania para me estabilizar a longo prazo, mas agora a minha urgência é a depressão. Então eu não estou ligado, não me importa muito se você quer, eu quero simplesmente ficar bem, mesmo que eu oscile para a hipomania, eu dou um jeito, eu vou me controlar agora que conheço o transtorno. Gente, se fosse simples assim, não é, sabe por quê? Porque depois que a pessoa entrou em estado misto, ela entrou em curto-circuito. O remédio ativador que entrar, ele só vai piorar o estado misto que ela já está. Ele não vai trazer uma hipomania separada. Isso já era lá atrás do passado da vida da pessoa. Foi-se o tempo lá quando isso aconteceu. Depois que a pessoa passa a entrar em estado misto, ela não vai oscilar no episódio fora depressão, fora depressão. É ao mesmo tempo que ela está deprimida, ela vai ficar mais deprimida e mais suicida e mais irritada e mais ansiosa e dormindo menos, entendeu? Então não, a bipolaridade não, você não dá, não engana ela. Quem É, acha que quer dar golpe, eu vou passar a perna na bipolaridade, vai cair do cavalo, porque não dá. e tem comportamentos também, no dia que o próprio paciente assume que piora os estados mistos, né? Então, uso de maconha, uso de estimulante, abuso de Venvance, de Ritalina, desse monte de substância que as pessoas têm acesso, sim, sem receita médica. A gente sabe que em muitos locais do Brasil a pessoa consegue, tem acesso. Então, isso tudo vai só piorando o quadro, né? Porque tem pacientes que buscam também talvez não entendendo completamente o mecanismo, mas que buscam ficar em euforia também, né? Usando os estimulantes o tempo todo e acelerando, e a gente tentando conter a aceleração e eles se acelerando, né? Eu atendi há 2 anos atrás um médico super, assim, funcional até aquele momento, e bipolar tipo 1, abusando de psicoestimulantes, um quadro extremamente grave, e eu falei, agora você está surfando na crista da onda. Amanhã você vai estar no fundo do poço, só que é o fundo do poço misto, em que ao mesmo tempo que você está lá, sua cabeça não vai parar.
Você vai implorar por clemência. Isso é assim, não estou jogando uma praga, né? Nós seguimos um tratamento e foi isso que você falou. A pessoa, não, eu quero ficar bem, eu quero fazer minhas coisas, eu não sei o quê. Aí sumiu de mim. Agora, 2 anos depois, um amigo, um colega me mandou mensagem pedindo para enviar o prontuário, para ele ter também uma visão daquela época, e a pessoa estava internada. Entendeu? A pessoa foi internada. Entende? Então, assim, não, nós, assim, nem nós médicos, nem vocês pacientes, ninguém passa rasteira na bipolaridade. Não seja grandioso, esperto de achar que eu domino, eu controlo, eu vou ficar em um pouquinho hipomania, eu vou me controlar. Assim, não dê corda para um bicho que ele ganha força e ele volta. E eu não estou querendo dizer isso para assustar, estou querendo dizer isso para dizer que é a consequência do cérebro. Ele tem essa regra, né? Tem uma pessoa aqui perguntando que ela está com dúvida, a irritabilidade numa depressão que está mista e a irritabilidade da hipomania e da mania, porque na pessoa a hipomania era alegria e euforia, então ela está nessa dúvida agora. Olha só, quando a gente fala de irritabilidade no contexto da bipolaridade, a gente está falando de um sintoma que vem do estado misto, porque se o paciente está em depressão pura, purinha, né, ele não vai ter essa irritabilidade, hipomania pura, euforia, né, mania pura, euforia. Então, quando tem o polo depressivo presente de alguma maneira, esse paciente ele pode ficar mais irritado, mas na depressão mista tende a ser uma irritabilidade de um desconforto maior do paciente, assim, mais internalizante, né? E na hipomania, o paciente realmente pode ficar mais provocativo, pode ficar mais irritado de forma que as outras pessoas percebam, mas não é uma irritabilidade como o da mania, que pode chegar realmente a ser muito externalizante, né? O paciente pode perder o controle, ficar fisicamente agressivo. Eu costumo dizer que a irritabilidade ela vai subindo conforme a ativação, né? Que o paciente vai desenvolvendo, desde a depressão até a mania mista. É isso aí, né? Então, numa depressão pura eu não tenho irritabilidade, numa depressão mista eu tô deprimido, mas eu tô, ó, se eu tivesse aqui com uma depressão mista com irritabilidade, como que eu ia falar? Ai, Amanda, tá quente, né? Nossa, essa luz não funciona. Nossa, essa internet não tá vindo. Nossa, essas perguntas aqui. Não tem nada interessante aqui, né? É uma irritabilidade, é uma impaciência, é um desconforto, mas ele não é agressivo. Quando parte para a esfera da hipomania e da mania, eu fico mais agressivo. Então, se eu tivesse hipomaníaco, por exemplo, misto, eu seria verbalmente agressivo e muitas vezes na hipomania tem uma direção a alguém específico, não é a tudo que me incomoda, né? Então, eu seria, por exemplo, diria assim, é, Amanda, se você não conseguir responder breve, porque você está dando respostas muito longas, eu vou ter que cortar a live, porque infelizmente tem que ter uma compreensão de como a pessoa tem que agir. Você não teve bom senso, entendeu? A pessoa cria um desconforto, cria uma briga, ela quer brigar, Provocativo. ela quer provocar, ela se sente perseguida muitas vezes também. Ela acha que estão me provocando, estão fazendo para me tirar do sério. E se for mania, daí aí eu pego o copo e quebro na parede, aí eu quebro o computador, aí eu xingo, e falo um monte de palavrão, e exponho a pessoa e conto coisas da pessoa. Aí tem um descontrole completo, né? É um trator que sai passando por cima de qualquer um que aparecer na frente, né? Então, assim, ela tem intensidades muito diferentes, né? É. E tem aqui alguém perguntando, como que a psicoterapia pode ajudar no tratamento da A bipolaridade? a psicoeducação, né? Porque o paciente chega, ele sente um monte de coisa, mas ele não sabe dar nome para aquilo tudo que ele sente. Então, assim, uma das etapas da psicoterapia para o transtorno bipolar é a psicoeducação.
paciente saber nomear, entender, compreender o que que ele está sentindo, né? Que aquele comportamento, aquele sentimento, aquela emoção, aquele pensamento pode estar enviesado pela doença, ele compreender o processo de tratamento também. Porque é importante, né, Diego? O psicólogo que não tem conhecimento sobre transtorno bipolar, pega um paciente com bipolaridade, esse paciente cicla, o psicólogo pode não entender, né? Como nos casos, né? Por exemplo, o paciente entra em hipomania e fala: Ah, não, agora eu quero me envolver com outras pessoas, eu quero viver minha vida, eu quero liberdade. E aí o psicólogo pode falar: Isso mesmo, você tem que correr atrás do seu eu, do seu desejo, do seu objeto de desejo. E aí a pessoa está em hipomania, na verdade, o psicólogo tinha que identificar e falar: Olha só, você precisa ir no psiquiatra, que isso pode ser uma alteração de humor e energia dentro da sua doença, né? E às vezes nomear errado um sintoma como sendo algo da personalidade do paciente. Então, essa é a parte que eu acho mais grave, assim, né? Porque o paciente ele tem um comportamento emitido pela doença e o psicólogo está falando que tudo bem, que é o desejo, que é a vida, e pode colocar fogo no que é um episódio de humor. Então, tem que ser um psicólogo que tem conhecimento sobre bipolaridade para atender o paciente, né? Melhor que seja dessa forma. Então, por isso que a gente tem as estratégias de psicoeducação, né, que são as que têm mais evidência para esses pacientes. Porque se a gente pensar que o comportamento humano, ele é como se fosse uma cebola que tem várias cascas. Eu posso ter uma casca externa, que foi algo que aconteceu porque eu pisei num prego e aí eu fiquei com dor e aí me irritou eu ter machucado o meu pé na cozinha com prego. Então, essa é uma casca externa que é totalmente psicológica e tem a ver com o ambiente. O ambiente explica, em nenhum momento longitudinal, né, do dia, da semana daquela pessoa, esse comportamento ele teve continuidade, ele é isolado no todo da vida. É diferente de uma pessoa que tem recorrentemente comportamento sexualizado, comportamento agressivo, comportamento de dificuldade de dormir, comportamento de empolgação, hiperfoco e euforia. Então tem que ter muito essa malícia para entender a pessoa no todo, num padrão que mostra que tem uma ciclicidade, uma recorrência ao longo do tempo. E quando o profissional ele não entende, principalmente o que eu acho que o problema aí é a questão do diagnóstico espectro. Porque se o profissional diz só é mania, só é transtorno bipolar se tiver, gastou, tirou a roupa na rua e quebrou o apartamento inteiro, a pessoa vai terminar o relacionamento, vai perder emprego, vai se endividar, assim, não se endividar, mas vai estar meio enrolada financeiramente e o profissional vai estar lá bonitinho e na cara dele não está percebendo que tem sintoma aparecendo. Então a gente tem que ter muita nuance para saber, né? Porque quanto mais leve esses sintomas em intensidade, a gente tem que ver essa recorrência. Porque a gente também não pode correr o risco de fazer o oposto, né? A pessoa não tem nada na vida, mas viajou para Salvador esse final de semana e lá acabou saindo com uma pessoa impulsivamente por aplicativo e fez sexo. Aí eu já vou falar que é uma hipomania com base num sintoma só, isolado na vida da pessoa. Não, tá errado também, né? Mas infelizmente o que acontece acaba sendo o oposto. Uma pessoa tem na cara da pessoa recorrentemente vários comportamentos que são sintomas e eles são entendidos como da personalidade, né? Ainda mais quando os sintomas são leves, né? Dia que tem paciente que já me falou assim, mas eu nunca fiz dívida. Eu falei, você tem um poder aquisitivo alto, né? Ou a pessoa é mais consumista e acaba que aquilo não tem um impacto direto no cartão de crédito dela, mas ela tá sempre enroladinha ali no final do mês. Então, assim, os sintomas, eles aparecem em espectro. A gente tem que saber avaliar, né? Irritabilidade, não esperar que seja uma coisa muito grandiosa, muito inadequada, porque isso não é hipomania. Hipomania não alcança essa intensidade, né? Isso já seriam sintomas de mania mesmo. Todo mundo espera, né, Diego, que transtorno bipolar seja o transtorno bipolar do tipo 1, e mesmo assim o tipo 1 às vezes ainda passa sem diagnóstico muitos anos, quando não tem sintoma psicótico, né? É. Então é complexo. E sabe, Amanda, às vezes isso esconde um preconceito muito grande do profissional. Porque se aquela pessoa não tem uma cara de doida, ela não tem um diagnóstico de transtorno bipolar. Eu estou falando esses termos justamente porque é assim
que esses profissionais atuam. Eles olham a pessoa e eles fazem um julgamento de como, do que elas estão vendo. Ah, a pessoa trabalha. Ah, ela é psicóloga, ela é médica. Não, então como que ela pode ter transtorno bipolar? Gente, é cérebro. A pessoa pode ser mais bem sucedida que for, pode ser atriz da Globo, ela pode ser o que for, pode ser o juiz, ela pode ser tudo que a gente já atendeu na vida. E outra coisa, eu estava até comentando com a Kelly, a minha esposa, a gente não tem acesso ao que acontece dentro da casa das pessoas com as portas fechadas. Entendeu? Então, assim, vocês me conhecem aqui, ó. Eu tô bonitinho, nesse fundo bonito, com esse copo. Vocês não sabem como que eu sou eu no meu dia a dia. Entendeu? Vocês não sabem como que é o João da padaria, vocês não sabem como que é a fulana, a dentista, o ginecologista, o arquiteto que te atende. A gente não tem acesso. Por quê? Porque tem que conviver. Assim, a gente teria que ter pôr a pessoa em Big Brother muitas vezes, para a gente ter conseguir observar e falar: olha, meu Deus do céu, olha isso. A hora que você vê sem esses filtros sociais, você tem acesso à sintomatologia que fica escondida porque a pessoa tem controle sobre os sintomas onde ela sabe que traz prejuízo. Entende? E aí ela não recebe o diagnóstico. Se o profissional não for esperto de investigar, de perguntar para a família, de ver outras fontes, de conseguir saber perguntar de um jeito que ele consegue ter acesso a uma coisa mais profunda da vida, não diagnostica, não adianta. E aquela coisa de querer que o sintoma seja disseminado para todos os ciclos sociais. Muitas vezes os sintomas de ativação podem aparecer só no núcleo familiar, só ali no trabalho. E se a pessoa é chefe da empresa, ele vai continuar tendo, né, assim, colhe menos prejuízo, porque às vezes não perde emprego, porque é de chefe da empresa, mas aparece ali a sintomatologia, né? Então, assim, apareceu só em casa. Ah, então isso não é transtorno bipolar. Gente, isso não tem a ver, porque eu já escutei isso. Ah, não, mas eu só fico irritado com a minha esposa e meu filho por causa disso, disso e disso. Eu falei, não, mas isso é uma sintomatologia, porque tá acompanhado de outras características, outros sintomas, né? E a pessoa vem buscar a gente para resolver um problema. Só que nós, como bons profissionais, nós não podemos fingir que o todo existe. Então a pessoa às vezes assim, mas eu tô tendo dificuldade para sair da cama de manhã. Uma pessoa recente, empresário, nananã. Tô tendo dificuldade para sair da cama de manhã e eu não tô conseguindo fazer minha atividade física. Por quê? Porque a hora que os anos vão passando, ele não consegue ficar mais em hipomania constante. A depressão ela vai chegar. E aí ela vai pedir ajuda. A hora que a pessoa pede ajuda, ela quer resolver aquele problema, ela quer ficar daquele jeito que ela era antes. Só que não é possível, porque o problema é um todo complexo, que eu não posso fingir que aquilo não existe. Aí o que que acontece? A pessoa começa a questionar, eu falo, não, mas veja, você não é só essa dificuldade para sair da cama de manhã, e nem essa falta de vontade de fazer exercício. Você briga no trânsito. Você não para funcionar na sua empresa porque você é grosseiro, impulsivo e agressivo. Em casa, você já tem 4 relacionamentos. Você tem uma Maria da Penha, porque você foi explosivo. É. Seus filhos não gostam de você, porque você é irritado. Então, assim, a hora que você abre essa caixa para a pessoa, claro que a gente não vai abrir isso assim, desse jeito que eu tô falando, dessa forma, mas a complexidade das pessoas é muito maior do que só aquilo que elas acham que é a complexidade delas, né? Mas eu trabalho, eu movo a sociedade, eu tenho 20, 30, 40 funcionários que eu coordeno. Eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, você pode ter o que for, mas assim, a bipolaridade, ela te trouxe algumas coisas, mas ela também ela vai cobrar É. o preço dela. E dependendo o quanto o paciente ele está ativado, né, senso de razão se aumentado, às vezes ele não consegue enxergar isso. Aí vira, aí tem que, por isso que eu falo que tem que ter psicólogo em muitos casos, né, Diego? Porque tem que ser um trabalho de formiguinha para a pessoa entender os prejuízos, porque às vezes ela acha, não, mas eu tão empregada era ruim, por isso que eu mandei embora. Aqui eu briguei mesmo porque meu filho me tirou do sério, e sempre tem uma justificativa social por trás do sintoma dele, né?
E ele não consegue enxergar que o sintoma está produzindo aquilo, né? E a pessoa é tão grandiosa que ela quer, no papel onde ela tem que ser cuidada pelo médico, ela quer fazer o papel de cuidador. E eu vou escolher os remédios que eu tomo, eu vou te falar o diagnóstico que eu tenho, e eu vou te dizer o que é e o que não é, ocupando um papel que ele tem que confiar. Se ela está buscando aquela pessoa para avaliá-la, ou ela confia, ou ela busca outro, e seja feliz, ou não, seja infeliz também, porque pode acontecer, muitas vezes é o que vai acontecer. Porque para achar profissional que faz o que você quer, na psiquiatria, vocês sabem que é muito fácil. Eu posso É. chegar num convênio e pedir, eu quero Ritalina, porque eu tenho TDAH desde a infância, fiquei ótimo com remédio, eu quero tomar mais. Tá aqui sua receita, tchau. É possível isso. Mas, como eu falei, a conta da bipolaridade, ela chega com juros e correção monetária. Mas chega e chega, entendeu? Então, não tem como dar golpe. Né? Quem ainda está nessa época, repense seu comportamento, porque a bipolaridade a gente tem que chegar humilde em relação a ela e dizer o que que eu preciso fazer para eu melhorar, e ela vai dizer em cada pessoa o que que precisa. E o bom profissional psicólogo, ele tem que saber diagnóstico, ele tem que saber remédio, porque não adianta ele ficar fazendo a sessão e ele nunca te perguntou se você tomou Lonzapina, se você toma fluoxetina, se você toma lítio. Gente, ele tá vendo a mesma pessoa. Não adianta fingir que não tá vendo a mesma pessoa. O psicólogo também tem que saber que você e sua mãe se odeiam. O psiquiatra, ele também tem que saber que você e sua mãe se odeiam, que a sua mãe foi tóxica com você a vida toda, que seu pai abusou de você, por isso que hoje você tem dificuldade de relacionamento com homens. Isso é importante também do ponto de vista, para ele saber dizer, não, isso não é remédio. Isso é são coisas até mais profundas que têm que ser trabalhadas, né? E às vezes, né, Diego, o próprio profissional entra numa negação em relação ao diagnóstico do paciente por ter uma sintomatologia parecida. Já aconteceu comigo uma vez quando eu falei, essa paciente tem transtorno bipolar, precisamos trabalhar com ela junto isso. Ah, então se ela tem, eu também tenho. Eu não concordo que ela tenha, não. Ela tem transtorno de ansiedade generalizada. E aí a pessoa se perde nesse contexto e acaba não fazendo psicoeducação e o paciente segue sem o tratamento correto. E é muito chato, né, Diego, quando assim, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo não pensam a mesma coisa, né? Não fazem a mesma avaliação. Porque se você avalia e fala que é ansiedade ou fala que é bipolaridade e a gente vai tratar juntos, isso não vai dar certo. Isso não dá certo, né? O Não. paciente ele tem que decidir por dois profissionais que tenham a mesma linha de raciocínio para ele não ficar fragmentado no tratamento também, né? Isso, e ainda vou mais longe. A bipolaridade é uma doença tão complexa que até os outros profissionais ele tem que entender muito desse quadro, porque isso tem um impacto na vida da pessoa 360 graus. Seja o oftalmologista, seja o cardiologista, o endocrinologista que está tentando emagrecer a pessoa, se ele ignorar esse detalhe, gente, esquece, você não vai conseguir fazer um bom trabalho, né? A minha esposa, a Kelly, doutora Kelly Alessandra Gineco, por exemplo, ela enveredou nessa área de tratar transtornos psiquiátricos, obesidade e síndrome metabólica, ovário policístico em mulheres que têm isso. Hoje está mais famosa que eu, porque atende um monte de gente com isso. E aí ela traz assim, né? Nossa, o comportamento, às vezes, da pessoa com a secretária não é porque ela é uma pessoa chata e tal, é porque ela está em crise. Então, vejo, os outros médicos começam a entender que, às vezes, assim, aquilo que poderia receber uma interpretação negativa, não é a pessoa, é o transtorno dela emitindo aquele comportamento, né? Infelizmente, as pessoas não têm esse Não, conhecimento, né? Elas vão ficar tem. ela julga o primeiro julgamento que vem e é isso mesmo, não tô nem aí, é o que eu tô achando mesmo, né? É, todos os profissionais, eu acho que não tinha que existir a frase, né, Diego, que eu já escutei de muitos colegas médicos, psiquiatria não é para mim, né? Ou quando eu fui dar um curso para o SAMU de emergências, Diego, teve um médico de SAMU que levantou o dedo e falou assim: eu não boto a mão em paciente psiquiátrico, não. Eu falei, mas você é emergencista, você vai atender uma crise psiquiátrica. Não, mas eu não boto a mão. Então, assim, falta ainda muito conhecimento, né? Tem muita gente que acha que a gente ainda trabalha na subjetividade só.
as nossas consultas são bate-papo e é tudo estruturado, é tudo anamnese, é tudo raciocínio clínico, né? Mas até dentro da própria medicina as pessoas veem assim, imagina fora, né? Como que é a visão do leigo, né? Uhum, uhum. É porque, infelizmente, como não existe um exame para mostrar o local de um diagnóstico, então os profissionais entendem, não tem exame, então são coisas do pensamento. São atitudes psicológicas equivocadas. As pessoas têm que aprender a se comportar. E aí, quem não tem um diagnóstico é porque teve sucesso na vida. A minha mãe me ensinou a me comportar, a me ser educado, a ser responsável, a dormir na hora certa, a acordar na hora certa. Eu aprendi e hoje eu sou uma pessoa de sucesso. A pessoa que tem transtorno psiquiátrico é uma pessoa que não recebeu esses ensinamentos, pensa de forma errada e, portanto, tem que conversar com o psicólogo e com o psiquiatra até aprender a se comportar direito, né? Olha que absurdo, né? É, o caminho Uma é vez longo, né, Diego? um O pai caminho é de, longo e o pai de um paciente, uma vez quando lá no começo eu ia na casa da pessoa, né? Ah, vai avaliar a pessoa que tá mal demais e não pode ir no consultório, tá bom, vou na casa da pessoa. Aí eu cheguei na casa da pessoa, o senhorzinho, eu entendo que isso é cultural, ele não teve acesso à informação. Ele sentou comigo na sala e falou assim: não, você falou para vir aqui só agora, e você vai voltar no mês que vem, e até então você vai conversar com ele. Não, mas eu quero pagar para você, vir aqui toda semana, conversa com ele, dá uns conselhos para ele, fala coisas boas. Se você quiser, eu tenho um livro aqui que só tem frases positivas. Você vai ler, aí você fala pra ele essas falas positivas, que pra mim ele não me escuta. Ele não me escuta, ele não quer nem saber o que eu falo. Aí você vai falando pra ele essas falas bem assim, ele vai ouvindo, 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 ouvindo. Daqui um mês ele vai estar bom, ele vai estar bom, e não sei o quê. Aí assim, claro, né, a gente tá rindo aqui disso e tudo, mas assim, gente, as pessoas pensam assim. pensam. As pessoas pensam assim. Aquele menino que tava no quarto, ele, coitado, ele é vítima. Ele é vítima. Ele é como um paraplégico que deram um tiro na coluna e ele não consegue andar. Ele, coitado, não é tão simples assim resolver o problema dele. Fala uma palavra bonitinha, ele vai levantar da cama e vai andar. Ele tem um problema complexo, né, que envolve o sistema nervoso, a predisposição que ele carregou ao longo da vida, o ambiente, claro, que ele foi exposto. Mas, infelizmente, esse trabalho que a gente tem, ele é longo, porque se entre os profissionais eles ainda acham que é uma coisa de comportamento, imagina no leigo que tá aí na vida, nas esquinas da vida, né? A história é muito mais complexa, né, Diego? Se dependesse dos pacientes, eles estariam bem, né? A grande maioria deles, porque eles querem, né? Não é uma questão de querer, de ouvir uma frase positiva, não é muito, é o cérebro em colapso mesmo, e a gente tem que ajudar, né, o paciente. Vamos aproveitar aqui para fazer uma propaganda também do seu esposo. A Amanda tem um marido que trabalha, é psiquiatra e trabalha com a infância, adolescência, né? Porque eu acho que também as coisas, muitas vezes, elas começam muito cedo, né, Amanda? Não, com certeza. A gente vê quando a gente avalia um paciente com transtorno bipolar, muitas vezes ele teve ansiedade de separação na infância, ele teve ansiedade, ele teve dores, queixas, enurese, ruir a unha, né? Já tem aquela coisinha da criancinha mais ansiosa. E uma parcela desses pacientes vão ter sintomas realmente um pouquinho mais floridos na infância. É a minoria, mas acontece também, né? O Felipe trata, às vezes ele me conta assim, o paciente de 8 anos, diagnóstico é bipolaridade mesmo. Então, assim, as coisas são complexas e muitas vezes começam na infância, né? Transtorno crônico, esquizofrenia, transtorno bipolar, né? Começam na infância, então é realmente importante, né? Essa avaliação longitudinal do paciente. E não adianta a gente fazer igual os antigos, né? Minha avó, ela falava assim, palavra câncer você não podia falar dentro de casa porque era um tabu. Não, fica quieto, senão vai atrair. E tem gente que faz isso, né? Eu vou buscar outra pessoa porque eu não quero
ter um diagnóstico agora, porque a criança tem 8 anos. Não Não. adianta a gente fugir do problema. E às vezes, se a gente fugir e tiver um tratamento que é pior, eu posso agravar ainda mais o problema. É claro que eu tenho que buscar opiniões até eu me sentir seguro, mas não adianta a gente fingir que a gente vê muitos pais, eu vejo assim, às vezes, pais de pacientes. Não, eu vou dar mais um tempo, porque eu acho que tem a ver com isso, tem a ver com aquilo. Assim, é igual não dar uma dipirona para alguém que tá com dor. É cruel isso, né? É cruel. Nós não estamos falando de dar Rivotril, benzodiazepina, nós estamos falando de dar um tratamento que não é prejudicial, né? E na infância o estigma que as pessoas carregam é maior. Eu falo, mas é só uma criança, né? Mas uma criança muito irritada, às vezes explosiva, hiperativa, mas sem ter TDAH, né? Ou com uma sintomatologia muito parecida, ou até igual do TDAH, mas o histórico familiar. Então, assim, é complexo, né, Diego? É, Não é realmente. Muito obrigado, Amanda. Com você, o papo sempre é ótimo, porque eu fico muito à vontade, porque eu sei que a gente pensa muito igual, a gente caminhou nesse processo ao longo do tempo, lendo as mesmas coisas, chegando às mesmas conclusões. Então, muito obrigado por estar aqui na primeira live do Universo Bipolar de 2025 e desejo que seja um ano ótimo, um ano maravilhoso e com muita sabedoria, que seus pacientes fiquem bem, que as coisas fluam. E peço aos ouvintes aqui que nas próximas semanas nos acompanhem um psicólogo, um psiquiatra, para a gente conversar e ouvir mais gente falando sobre esse tema que é tão importante. Diego, eu que te agradeço. Toda vez que a gente conversa é uma super aula com muitos insights na minha cabeça. Eu abro um monte de janelinha, assim, porque realmente você se propôs, né, a estar aí como professor e realmente você ajuda muito a gente, ensina muito lá na comunidade, né, as trocas. Então, assim, só te agradecer mesmo, gratidão por você doar tanto conhecimento assim, né? Para a gente e a sua experiência clínica também. Então, foi um prazer participar. Sempre um bate-papo bom. Passou uma hora, eu nem vi, gente. Então, foi ótimo. Não, se deixar, eu Obrigada. fazia igual no passado, que eu ficava 2 horas, 2 horas e meia, mas em terapia eu aprendi também que eu tenho que pôr limite, porque a gente envelhece, a gente tem que dormir, a gente não pode empolgar muito, senão a gente tem dificuldade para Para dormir, enfim, dormir, todas depois essas fica coisas, fica pensando. pensando. E eu tenho que agradecer, assim, porque é o que eu sempre falo, até falei com a Bia Garbato na última semana que a gente fez live, é aquilo que eu sempre falo. A gente que tá aqui nas redes sociais, eu, você, Amanda, a gente aparece. Aí fica parecendo que a gente é dono das coisas. A gente não é dono de nada disso que a gente está falando aqui. Porque o que a gente está falando aqui é uma coisa que são presentes que chegaram para a gente abre e mostra. A gente mostra a foto. Olha esse presente. Tananã. Então, tem gente que publicou, que escreveu, que está nas universidades, que não aparece tanto e que merece muitas vezes, sim, os louros por isso. A gente tá aqui dando a cara a tapa também, porque a gente leva a chapuletada também, então obrigado pelos louros também, que a gente, trabalhando em terapia, a gente aprende a aceitar também elogios e entender que isso não é ruim. Né? Mas eu agradeço muito porque é sempre uma troca realmente quando a gente está e que volto a dizer, esse conhecimento ele não é nosso, ele nos foi dado por pessoas que a gente nem conhece, autores que estão em outros países, escrevendo outras coisas, vivendo outras vidas, e o quanto que a gente propaga, mas o que a gente propaga nos é dado, né? Com Muito certeza. obrigado e tudo de bom. Tchauzinho, boa Até. noite. Tchau. Tchau.